Olá, alunos e alunas de filosofia moderna. Vamos avançar no pensamento do filósofo René Descartes. Havia dito no nosso último encontro que ele é o proponente da dúvida metódica, a dúvida como método, a dúvida como um elemento constante de interrogação sobre verdades estabelecidas. Será que as verdades estabelecidas devem realmente estar estabelecidas? Será que aquilo que se diz sobre uma realidade é exatamente o que deve ser dito por essa realidade? Será que não há algo mais a ser dito sobre uma determinada realidade? Isso é bem filosófico. A filosofia vive o tempo todo fazendo questionamentos. Não questionar por questionar, mas questionar para aprender mais. Questionar para avançar mais no conhecimento. Questionar para tirar as falácias dos seus lugares seguros, porque muitas coisas podem se apresentar como verdades e são falácias. Então, o que a filosofia está fazendo é uma interrogação apenas, e se algo está consistentemente estabelecido, as interrogações irão corroborar essa firmeza de raciocínio e essa adequação entre o exercício da inteligência e uma determinada realidade que foi interpretada por esse exercício de inteligência. Então não há o que temer, diríamos assim. A filosofia está apenas fazendo o seu papel ao questionar instâncias de pensamento político, cultural, artístico ou mesmo religioso, apenas no sentido, no intuito de fazer com que a inteligência não pare de desempenhar a sua função. E a função da inteligência é pensar permanentemente, é discutir permanentemente, é questionar permanentemente, para melhor compreender e para aprofundar aquilo que já se estabeleceu, algumas normas explicativas, algumas adequadas compreensões. Está aí a filosofia, então, para ampliar essa possibilidade de se compreender cada vez melhor e de forma cada vez mais abrangente. Então, é um aspecto positivo que está na filosofia de René Descartes, quando propõe essa ideia da dúvida metódica, do questionamento constante para chegar a uma consistência intelectual mais propícia e mais inquestionável. Ele conclui que a verdade, a partir desse elemento que se torna indiscutível, é o pensamento. Porque para que se pense, inclusive, na fraqueza da manifestação dos pensamentos acerca das realidades, eu preciso concluir que esse pensamento é real. O pensamento que pensa as irrealidades, ele, no entanto, é real enquanto pensamento. O pensamento pode negar a existência de todas as coisas, seria uma outra forma de dizer, mas não pode negar o fato de que ele está negando todas as coisas e, portanto, ele existe. Então, essa ideia da existência do pensamento é fundamental. René Descartes é um racionalista, entende que as questões serão definidas a partir da razão, essa razão existente, essa razão que age, essa razão que opera, essa razão que dá consciência ao homem de si mesmo e dá consciência ao homem do mundo em que ele se insere e dá consciência ao homem das coisas existentes. A filosofia estará aí para tornar essa potência de consciência mais intensificada, essa potência de consciência mais eficaz, para que o homem compreenda melhor, cada vez mais com senso lógico, cada vez mais com aprofundamento racional, toda a perspectiva de vida em que ele vivencia os seus atos humanos, sejam atos esses associados à política, sejam atos esses associados à fé, sejam atos esses associados às relações sociológicas em geral, qualquer que seja a circunstância em que o ser humano está organizando o seu percurso existencial, ali serão colocadas algumas questões já solidificadas às vezes como verdades e precisamos estabelecer critérios e métodos para definir se de fato tais verdades podem se assumir enquanto tal, mas precisam ser, ou então precisam ser repensadas e reavaliadas, e aí novos horizontes serão colocados na compreensão daquele fato. A dúvida como método de olhar filosófico sobre a vida. O filósofo parte sempre da dúvida, ainda que no meio do caminho possa fazer algumas confirmações e assim mesmo permanece na dúvida, ou então ele recua no sentido de que essa dúvida foi posta em xeque ela mesmo pela perspectiva
existente de algo que possa ser definido com clareza e sem nenhum tipo de situação que crie inviabilidade na compreensão de determinado fenômeno. Há um momento, inclusive, que essa dúvida, ela mesma possa ser colocada em dúvida, é claro, isso seria bem filosófico. Pensar a dúvida filosófica de René Descartes e submetê-la a uma dúvida diante de alguma situação em que uma certeza se coloque de forma mais imperativa e mais consistente e de forma adequada. Ele conclui, portanto, que há uma verdade inquestionável que é o pensamento. E daí ele diz, se eu penso, eu existo. Então, está colocado isso daqui. E esse é o ponto de partida para o meu raciocínio filosófico acerca da realidade e acerca das coisas existentes. O ser humano, para René Descartes, ele é uma substância essencialmente pensante. É assim que ele define o ser humano. Esse é o conceito antropológico básico da filosofia de René Descartes. O ser humano é um ser que pensa. O ser humano é um ser racional. Então, o que define a condição humana é a capacidade de pensar. O que define a condição humana é a razão. E isso está muito ligado e associado à toda herança da filosofia ocidental do mundo grego para cá. A ideia de que o ser humano é um ser portador de razão, portador de inteligência. E que o uso dessa razão e o uso dessa inteligência são elementos cruciais e fundamentais para a compreensão de si mesmo, para a compreensão da vida. Portanto, definir o ser humano como um ser pensante é dar a ele uma responsabilidade. Responsabilidade de pensar a si mesmo, responsabilidade de pensar a vida, responsabilidade de pensar a política, de pensar a cultura, de pensar a arte, de pensar a própria filosofia. Se ele é um ser pensante, o tempo todo ele coloca em funcionamento esse seu exercício intelectivo, e esse exercício intelectivo deve estar voltado inclusive para pensar os exercícios intelectivos que ele se insere. O pensamento pensando o pensamento, e o pensamento pensando o pensamento que pensa a realidade. A realidade é pensada, mas o pensamento também pode ser pensado. Então o pensamento atua num duplo sentido, de pensar a realidade e propor definições da realidade, mas o pensamento também é um pensamento sobre os pensamentos que pensam a realidade. Essa é bem a tarefa da filosofia, é pensar nas ideias constituídas para explicar os fatos. É discutir essas ideias, ideias para pensar ideias, pensamento para pensar pensamento, filosofia para pensar filosofia, num processo dialético constante até se chegar a conclusões mais próximas daquilo que é claro, que é óbvio e que é evidente. Então, o ser humano é uma substância essencialmente pensante. E René Descartes vai falar também que os erros do conhecimento nascem dos domínios do sentido, mas a lógica da mente pode levar à verdade. Então, os sentidos podem enganar. Os sentidos podem impedir uma análise clara e uma análise devida da realidade. Os sentidos são enganosos, mas a lógica, o poder da lógica da mente é um poder extraordinário para estabelecer os parâmetros e as circunstâncias adequadas na compreensão dos objetos analisados, da realidade posta diante dos nossos sentidos. Então, ele é um racionalista por excelência, entendendo que a razão é um elemento fundamental através do qual a inteligência age, a inteligência opera na compreensão da vida, na compreensão do mundo e na compreensão da realidade. Terminaremos com René Descartes no nosso próximo encontro, falando sobre a questão das regras do discurso do método. Ele estabeleceu regras como métodos de abordagem da realidade. Isso é interessante de ser visto, interessante de ser pensado. Até lá.